O nosso assunto, a partir deste momento, é o espaço geográfico e industrial. Então, esse assunto dá início ao nosso volume 8 do material didático do Sistema Positivo de Ensino. Se nos volumes anteriores a gente discutiu fenômenos que envolvem o espaço rural, discutimos no volume anterior fenômenos que estão relacionados com o espaço urbano, a partir do volume 8, a nossa discussão diz respeito ao chamado espaço industrial. E para falar do desenvolvimento desse espaço industrial, a gente tem que entender o processo conhecido como Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela tem início, pontapé inicial para este processo da Revolução Industrial. Ele se dá na Inglaterra e da Inglaterra ele vai se alastrar aí para o restante do mundo. Porém, é importante que a gente entenda o porquê do pioneirismo da Inglaterra. Por que surgiu na Inglaterra e não em um outro local qualquer aí ao redor do mundo? Então a gente vai entender o porquê da Inglaterra, ver o desenvolvimento desse processo industrial na Inglaterra e entender esse processo também ao redor do mundo. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir um pouquinho são esses antecedentes. Então, os fatores que contribuíram aí para a Inglaterra. O primeiro deles diz respeito à chamada Revolução Gloriosa, Revolução Puritana ou Revolução Inglesa, que é um assunto que, se não viram na disciplina de História, ainda vão ver em algum momento, e a disciplina de História vai aprofundar aí os estudos dentro dessa Revolução Gloriosa. Porém, o que é importante para a gente é entender que, através dessa Revolução Gloriosa, a burguesia ascendeu ao poder na Inglaterra e essa ascensão da burguesia representa um importante fator para explicar a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, Revolução Gloriosa, Revolução Puritana, Revolução Inglesa colabora aí para a ascensão da burguesia no poder. Então, isso se dará no século XVII e o início do processo aí da Revolução Industrial no século XVIII. Então, a Revolução Gloriosa antecede a Revolução Industrial, então ela é um dos antecedentes aí, colaborando com a ascensão da burguesia. Outro fator importante para explicar o pioneirismo inglês aí na Revolução Industrial, questão da abundância de mão de obras e também de matéria-primas. E aí, principalmente a questão da mão de obra, ela é explicada em função lá do processo conhecido como cercamentos. Então, os cercamentos, ele vocês já devem ter estudado lá na história também, aquela situação em que eu tenho os camponeses sendo obrigados a deixar as suas terras, então, no espaço rural, e acabam migrando em direção aos centros urbanos. Então, os cercamentos, eles colaboram para o processo do êxodo rural. Então, com o êxodo rural, esses camponeses migrando para a cidade, resulta, então, no aumento da mão de obra. Quantidade de pessoas disponíveis agora nos centros urbanos em busca de oportunidades de trabalho, ele cresce em função dos camponeses terem sido lá obrigados a deixar as suas terras que foram privatizadas com esse processo do cercamento. Então, isso contribui com a questão da mão de obra. Em relação às matérias-primas, a gente pode citar que, principalmente na primeira Revolução Industrial, que a gente vai falar aqui na sequência, próximo slide, a energia principal era a energia proveniente lá do carvão mineral, energia a vapor. E a Inglaterra possuía grandes reservas aí de carvão mineral. Então eu tenho pessoas para trabalhar e tenho a matéria-prima. Então isso ajuda para explicar o pioneirismo inglês aí na Revolução Industrial. Desenvolvimento de um mercado interno e também externo. Então tem as pessoas vivendo agora nos centros urbanos e essas pessoas elas precisam de adquirir produtos aí, mesmo que sejam produtos de primeira necessidade, como as roupas, que vai dar origem então ao surgimento das fábricas e ao desenvolvimento da indústria têxtil na Inglaterra, e isso se espalha depois para outras regiões aí do globo.
Então a imagem que aparece aqui no nosso slide mostra exatamente essa situação. A evolução da produção, que até então ela era artesanal aqui no século XV, e gradativamente isso vai sendo alterado até que eu chego numa situação já no século XX, em que eu tenho uma fábrica de tecidos. Então a produção ela deixa de ser feita de forma artesanal e agora ela passa a contar com um processo industrial aí, o que vai resultar numa capacidade produtiva muito maior. Então esses fatores que eu citei ajudam a explicar o pioneirismo da Inglaterra na chamada Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial ela é dividida em etapas ou fases. Então é comum vocês encontrarem falando lá de etapas, fases da Revolução Industrial, ou como o nosso material didático coloca, primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Então, sempre que vocês encontrarem aí essa nomenclatura, vocês já conseguem fazer essa associação. Ou vai aparecer etapas, ou fases, ou primeira, segunda, terceira Revolução Industrial. Então, essa primeira fase, como eu coloquei aqui no slide, então essa data que eu coloquei de 1760, ela é uma data aproximada. Vocês podem até pegar o slide que está disponível para vocês aí lá no Positivo On e colocar aí mais ou menos 1760. Então, as datas que eu estou colocando para o início aqui da primeira, segunda e terceira fase ou etapas da Revolução Industrial são datas aproximadas aí do processo. Então, nessa primeira fase, a energia, a vapor, energia essa que vem lá da produção do carvão mineral, e eu tenho também a questão do tear mecânico, que vai produzir os tecidos para a indústria têxtil. Então, o que comanda a primeira fase do processo da Revolução Industrial, a primeira etapa, a primeira fase da Revolução Industrial, diz respeito principalmente à energia a vapor vinda do carvão mineral. Quais são as características desta primeira fase? Posso citar questão das condições de trabalho, que eram péssimas. Então, eu tinha situações com trabalhadores lá submetidos a jornadas de trabalho de 12, 14, até mais horas aí do que isso, 14 horas diárias de trabalho. Então, longas jornadas de trabalho. E aí, eu tenho lá salários extremamente baixos. Então, era extremamente exaustivo a produção do carvão mineral para a geração da energia. Então, os trabalhadores eram submetidos a condições ali de trabalhos a gente não consegue nem imaginar se a gente pensar nos dias atuais. E isso acontecia porque eu não tinha nessa primeira fase, que a gente tem, por exemplo, nos dias atuais, que é a presença dos sindicatos, que é a presença de uma série de legislações que acabam protegendo os trabalhadores. Então, isso não existia lá na primeira fase da Revolução Industrial. Então, não tem os sindicatos, não tem quem defenda os trabalhadores, então eles acabam aceitando de alguma maneira, porque eles precisam. A gente acabou de citar no slide anterior o acúmulo de mão de obra que existia na Inglaterra em função dos camponeses migrarem para a cidade. Então, a população precisando de trabalho, ela aceitava se submeter a essas condições de receber salários muito baixos para jornadas de trabalho aí extremamente exaustivas e um trabalho aí em condições inapropriadas, para dizer o mínimo aí da situação nessa primeira fase ou etapa da Revolução Industrial. Consequentemente, o excesso de mortalidade ele estava presente ali. Então, com poucos anos de trabalho, os trabalhadores que auxiliavam ali na produção do carvão mineral acabavam sendo acometidos por uma série de doenças e morriam muito cedo. Então, ainda tinha essa situação. O trabalho exaustivo ali com a captação lá do carvão mineral, diante dessas condições, com salários muito baixos e as doenças que não haviam ali tratamento adequado, não tinham acesso ao tratamento adequado dessas doenças, resultava então nesse excesso de mortalidade nessa primeira fase ou etapa da Revolução Industrial. Nessa tela, eu tenho aqui uma situação que ilustra exatamente a questão da matéria-prima lá para a produção de energia a vapor, que é o carvão mineral. Então, eu tenho aqui, nesse mapa, observando aqui na legenda, então as áreas que eu tenho a região carbonífera pelo cursor do mouse aqui na legenda.
Então, as regiões em que eu tenho as áreas um pouco mais escuras aqui no meu mapa, está representando as regiões em que eu tenho lá reservas de carvão mineral. E aí, quando eu observo aqui o Reino Unido, então, no Reino Unido, eu tenho aqui a Inglaterra, a Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. Então, a Inglaterra, aqui dentro do Reino Unido, tinha disponível grandes quantidades de reservas carboníferas. Então, isso colaborava lá para a matéria-prima. Então, tinha matéria-prima e tinha a mão de obra. Então, isso ajuda a explicar esse pioneirismo inglês que a gente citou aí no começo da nossa aula. E eu tenho também outras regiões no continente europeu que também possuíam lá reservas de carvão mineral. Então, essas regiões, posteriormente, elas também vão passar por esse processo de desenvolvimento industrial. E aí, quando eu chego na segunda etapa ou na segunda fase da Revolução Industrial, eu já tenho aí outros atores, outros protagonistas neste processo, além da Inglaterra, que foi o país de origem aí da Revolução Industrial. Então, quando eu chego nessa segunda fase, segunda etapa ou segunda Revolução Industrial, então a data 1850, de novo, ela é uma data aproximada, então a partir aí de meados do século XIX é que tem início essa segunda fase ou etapa da Revolução Industrial. Agora, o que comanda aí as características principais dessa segunda fase dizem respeito à questão da energia elétrica, substituindo então a energia a vapor vinda lá do carvão mineral. Eu tenho agora os combustíveis fósseis, principalmente o petróleo, auxiliando no desenvolvimento dessa fase ou dessa etapa da Revolução Industrial, as indústrias siderúrgicas, e eu tenho também o desenvolvimento das ferrovias. Então, isso é que vai marcar a segunda fase da Revolução Industrial. E passa a ocorrer, então, uma diversificação industrial. O que seria essa diversificação industrial? Então, os produtos que passam a ser fabricados, serem produzidos nessa fase, são diferentes dos produtos fabricados lá na primeira fase da Revolução Industrial. Então, a quantidade de itens disponíveis se torna muito maior, e agora já tem, por exemplo, a energia elétrica, que vai surgir, por exemplo, na casa das pessoas, favorecendo a utilização de eletrodomésticos, que até então não eram fabricados lá na primeira fase da Revolução Industrial. Então, por isso que eu tenho uma diversificação industrial. Então, a indústria passa a produzir um número cada vez maior de itens que passam a ficar disponíveis para a população. As condições de trabalho em que os trabalhadores eram submetidos lá na primeira fase, existe uma melhora em relação à primeira fase. Não que as condições de trabalho tenham se tornado as ideais nessa fase. Muito pelo contrário. Mas elas melhoram. Elas melhoram por quê? Porque eu tenho a redução da jornada de trabalho. Então, aquela quantidade de trabalho exaustiva, 14 horas, 12 horas de trabalho, então isso tem uma redução significativa. Então, isso auxilia na questão da qualidade de vida desses trabalhadores, diminui o excesso de mortalidade, e eu passo a ter a união desses trabalhadores, e essa união de trabalhadores vai dar origem aos primeiros sindicatos. Sindicatos esses que vão defender os interesses desses trabalhadores para conseguir alguns benefícios aí nessa disputa em que eu tenho lá o empresário e o proletário. O empresário ele sempre vai buscar levar vantagem então em cima do proletário, em cima do trabalhador. Então, os sindicatos eles surgem nesse sentido. Nessa segunda fase da Revolução Industrial, meios de comunicação começam a se desenvolver também, surgimento do telefone, os primeiros aparelhos aí de televisão. Então, eles começam a surgir aqui, o desenvolvimento da telecomunicação, ele se dá nessa segunda fase, mas é na terceira, na próxima fase, em que ele vai, de alguma maneira, se modernizar, se consolidar ainda mais no dia a dia da população. Então, essas são as características da segunda fase do nosso processo industrial. Nessa tela, eu tenho aqui as rotas de navegação para o transporte do petróleo. Então, a gente já viu lá a produção do petróleo, então tem que ter uma área que em algum momento da história foi lá fundo de mar, ou é fundo de mar, ou foi fundo de mar em algum momento, associado lá
com a questão da matéria orgânica para a produção do petróleo. Então não é em qualquer lugar que eu vou encontrar as reservas petrolíferas que vão dar origem aos combustíveis fósseis, que vão ser lá fonte de energia na segunda fase da Revolução Industrial. Então essa imagem que aparece aí no nosso slide, ela está no nosso material didático lá na página 9. E ela inclusive pede para que a gente complete aqui essa numeração que está aparecendo, mostrando essa rota. Então o número 1 ali, que é o Estreito de Malaca, ele está inclusive citado aí na página 9. Mas a numeração do 2 até o 5 pede para a gente completar. Então o que está representado com o número 2 aqui no meu mapa, está mostrando para mim o Estreito de Hormuz. Então quem quiser pegar material didático aí na página 9 para completar, o número 2 é o Estreito de Hormuz. O 3, aqui no continente africano, me mostra o Estreito de Mandeb. Para completar com o número 3, o número 4, que aparece aqui para a gente, é o conhecido Canal de Suez. O número 5 que aparece é o Estreito de Gibraltar. Então tem as áreas produtoras de petróleo e dessas regiões vão sair aí navios carregados com petróleo que vão ser distribuídos aí ao redor do mundo. O número 6 e o 7 já aparece para a gente aí no nosso material. É o Cabo da Boa Esperança, o 6, e o Canal do Panamá, representado pelo número 7. Então essas são as rotas da produção de petróleo ao redor do mundo que vão auxiliar no desenvolvimento da matriz energética da segunda fase ou segunda etapa da Revolução Industrial. Chego à terceira fase. Então, essa terceira fase, já no século XX, então mais ou menos aí de 1950 até os dias atuais, essa fase ela será caracterizada pela questão da tecnologia, pelo desenvolvimento tecnológico associado com novas fontes de energia. Então, além da energia a vapor, além da energia elétrica, além lá da produção dos combustíveis fósseis, novas fontes começam a surgir agora nessa fase. Então tem a energia nuclear, representado aí por uma usina lá na República Tcheca, a imagem que aparece aqui no nosso slide. Tem o desenvolvimento de outras fontes, como a energia solar, a energia eólica, que vão ganhar cada vez mais espaço dentro das matrizes energéticas aí dos países ao redor do mundo. Então, como característica para essa terceira fase ou terceira etapa da Revolução Industrial, a gente pode citar o desenvolvimento da telecomunicação, que ele se dá na segunda fase, mas o desenvolvimento tecnológico das telecomunicações, ele ganha outro caráter, digamos assim, nessa terceira fase. Com a questão da robótica também, passa a ocorrer uma padronização maior dos hábitos de consumo da população, e essa padronização dos hábitos de consumo já tem a ver com a questão da globalização. Então qualquer lugar que eu me deslocar aí ao redor do mundo, vou encontrar pessoas, por exemplo, utilizando calça jeans ou se alimentando lá com os chamados fast foods. Então vou encontrar McDonald's aí espalhados em qualquer lugar do mundo, pessoas tomando lá Coca-Cola. Então isso é uma padronização de hábito de consumo, os gostos relacionados à questão cultural, então estilo musical, tipo de filme que a população desperta mais o interesse. Então tudo isso está relacionado com essa padronização dos hábitos de consumo, tem a ver com a questão da globalização e tem a ver então com esse processo da Revolução Industrial. Então é um tipo de indústria que surge exatamente buscando esses consumidores que vão padronizar esse hábito de consumo. Eu tenho também, nesta fase, como característica, a miniaturização dos produtos. O que é isso? Tornar os produtos cada vez menores. Observem, se vocês procurarem e pesquisarem sobre o surgimento dos primeiros computadores, como que eram esses primeiros computadores e como que são os computadores atuais, a gente vai observar esse processo de miniaturização. Os smartphones que a gente tem acesso hoje, nada mais é do que uma espécie de um computador disponível na palma da mão. Então é um processo de miniaturização dos produtos. E nesta fase eu tenho ainda o aumento da capacidade produtiva. Então, enquanto eu associo a questão tecnológica, desenvolvimento da robótica, as novas matrizes energéticas, tudo isso fazem com que a indústria passe a produzir
um número cada vez maior de itens. Então, eu tenho um aumento considerável aqui da capacidade produtiva, e aí, em função, em parte, dessas novas fontes de energia. No nosso slide, eu coloquei aqui a imagem que é de uma usina nuclear na República Tcheca, e eu tenho aqui também informação sobre a utilização de energia por alguns países aí do mundo. Então, na França, eu tenho lá uma porcentagem de 74% de uso da energia nuclear em relação às outras fontes energéticas. Então, é uma proporção bastante significativa para a França. 51% de energia produzida na Bélgica vem lá da produção nuclear. Então, eu tenho aqui dados mostrando a importância do desenvolvimento de novas fontes energéticas. E aí, cada país vai explorar o que ele tiver, digamos assim, mais condições favoráveis para produzir ali. Então, eu posso ter um país em que a radiação solar vai favorecer a produção da energia solar, outros eu vou ter que utilizar a energia nuclear. Tem países que a energia eólica vai ser uma boa solução para resolver problemas relacionados à questão energética. Então, cada país vai observar a sua situação para fazer investimentos aqui em novas fontes energéticas. E passado, então, essas três fases ou etapas, ou primeira, segunda e terceira revolução industrial, a gente tem o que eu vou chamar aqui de reflexos da revolução industrial. Quais seriam esses reflexos da revolução industrial? Eu tenho o aumento do volume produtivo, então a gente já viu a questão tecnológica, o avanço das telecomunicações, então tudo isso vai auxiliar para que eu consiga produzir um número cada vez maior de itens, isso reduzindo o tempo de produção. Então eu vou produzir mais em um menor tempo. Então, o aumento do volume produtivo e a extrema divisão do trabalho. A gente vai discutir com mais detalhes essa situação quando a gente for falar dos modelos de produção, que vai ser provavelmente na próxima aula. Vou falar dos modelos taylorista, do modelo fordista, de outros modelos que eu tenho, o toyotismo. Então, a gente vai falar desses modelos de produção, provavelmente na nossa próxima aula. A gente vai discutir essa extrema divisão do trabalho que existe, então, questão do fordismo, da produção em série, que vai ganhar destaque também nessas fases ou etapas da Revolução Industrial. Como eu tenho um aumento do volume produtivo, eu tenho que ter esse aumento do volume produtivo pensando em produzir itens semelhantes. Então, a produção em série, ela começa a ganhar destaque lá na segunda fase ou etapa da Revolução Industrial. E a gente vai discutir essa divisão do trabalho. A gente sempre vê, quando aparecem questões de prova relacionando a Revolução Industrial, parece lá aquela charge que eu tenho o Charlie Chaplin apertando um parafuso lá, por exemplo. Situações em que o trabalhador ele fica a vida inteira exercendo uma única função dentro da empresa. E aí isso vai começar a mudar nesse processo industrial. Vou passar a ter uma divisão do trabalho exatamente em função desses modelos produtivos que a gente vai discutir na semana que vem. Eu tenho uma rápida e desorganizada urbanização, então isso é uma herança desse processo da Revolução Industrial. Então essa rápida e desorganizada urbanização é resultado da migração acelerada de pessoas que saem do campo e vão em direção aos espaços urbanos, em direção às cidades. Então as cidades elas crescem de forma muito rápida, na maioria das situações não dá nem tempo das cidades se prepararem, se adaptarem para receber esse contingente populacional que chega em busca de oportunidades de emprego aí no setor industrial. Tenho lá a pauperização das massas. O que seria essa pauperização das massas? É o aumento da pobreza, tornar as pessoas cada vez mais pobres. Já que eu tenho um excesso de mão de obra disponível, o que vai acontecer com as empresas? Elas vão buscar pagar salários cada vez menores para esses trabalhadores, e esses trabalhadores eles são obrigados a consumir também, eles precisam, mesmo que sejam os itens mais básicos relacionados a vestuário, a alimentação, ele precisa desses itens. Como o que ele recebe de salário é muito pouco, mal dá para que ele consiga consumir esses itens básicos. Então, como eu tenho excesso de mão de obra, lei da oferta e procura, eu vou diminuir os salários pagos aos trabalhadores. Então, isso auxilia no aumento da pobreza, na pauperização das massas. Tenho ainda como reflexo, como herança desse processo industrial, a questão da
proletarização dos camponeses e artesãos. Então, desde lá do período feudal até chegar no período capitalista, em que ocorreu lá esse fenômeno dos cercamentos, em que os camponeses foram obrigados a deixar o campo e ir em direção às cidades, essas propriedades que antes pertenciam aos camponeses se tornam agora propriedades privadas. Então, os trabalhadores ou as pessoas que decidem permanecer no campo, agora elas permanecem não mais sendo donas das suas propriedades, agora como trabalhadores de alguém. Eu sou contratado por alguém para tomar conta, por exemplo, da propriedade. Então é isso que eu estou chamando de proletarização dos camponeses. Agora ele não trabalha mais para ele mesmo, agora ele trabalha para alguém. Isso os que decidiram permanecer no campo e não migraram em direção aos espaços urbanos, em direção às cidades, em busca de emprego na Revolução Industrial. Ainda no primeiro capítulo do nosso volume 8, fala um pouquinho sobre a questão das mudanças ambientais que ocorreram em função desse processo industrial. Isso vai resultar em problemas relacionados, por exemplo, à questão da saúde. Então, nós vimos que a gente alterou nossa matriz energética, passamos a destacar os combustíveis fósseis, e essa utilização desses combustíveis fósseis vão colaborar para agravar problemas ambientais, entre eles o efeito estufa. Então, o efeito estufa, a gente sabe que ele é um fenômeno natural, então, independente da ação antrópica, independente da ação humana, o efeito estufa é necessário. Então, sem ele nem existiria a vida na Terra. Só que o excesso de poluentes, principalmente da queima dos combustíveis fósseis, agrava esse problema do efeito estufa. Tem as ilhas de calor que nós discutimos na aula anterior. Então, as ilhas de calor é resultado da substituição das áreas verdes por espaços urbanizados. A imagem que aparece aqui no nosso slide era bem representativa nesse sentido. Eu vejo um número significativo de construções de prédios, porém eu não consigo observar espaços com áreas verdes. Então, isso vai acentuar a presença das ilhas de calor dentro dos centros urbanos, em função desse processo de industrialização. Tenho também a questão das chuvas ácidas. A gente sabe também que as chuvas, naturalmente, elas são ácidas, então elas vão se misturar com os poluentes que estão presentes na atmosfera, fazendo com que as chuvas elas se tornem levemente ácidas. Isso num cenário natural. Então, lembrando lá que a acidez tem escala de pH de 0 até 14. Se eu tenho um pH 7, eu tenho um pH neutro. pH acima de 7 é básico. pH abaixo de 7, eu tenho um pH ácido. Então, em situações naturais, a chuva ela já é levemente ácida. Quando eu tenho um aumento de poluentes na atmosfera resultantes da atividade industrial, essa chuva, que era levemente ácida, ela passa a ter um teor de acidez maior e aí pode resultar em problemas para a saúde humana, pode resultar em problemas nos próprios espaços físicos. Então, quando eu tenho prédios sem manutenção, áreas em que eu tenho lá a presença de estátuas sem manutenção, então elas vão ser corroídas ao longo do tempo em função da exposição aí à chuva ácida. Tenho aí a questão da inversão térmica, que nós discutimos na aula passada, que é um fenômeno que ocorre principalmente quando eu tenho lá o inverno, em que eu deixo de ter a circulação vertical do ar. Então, eu tenho um excesso de poluentes concentrados próximo à superfície. Isso vai resultar o quê? Em problemas de saúde. Então, quem tem lá rinite, sinusite, outros problemas de ite por aí, serão agravados exatamente em função da poluição atmosférica, que é o que a imagem mostra para a gente. Pela essa imagem, a gente consegue perceber a poluição que ela está presente. Essa é uma imagem do estado de São Paulo. A gente consegue observar essa situação dos poluentes próximos aí à atmosfera, acentuando esse problema da inversão térmica. Ainda dentro dessas mudanças ambientais, que são resultados do processo de industrialização, posso falar dos desastres ambientais que são provocados por vazamentos de produtos químicos. Tem outros desastres. Quando eu falo dos produtos químicos aqui, é o que a imagem do slide mostra para a gente aqui, ó, que é um vazamento de petróleo no Golfo do México. Então, é extremamente comum, muito mais do que vocês imaginam, a ocorrência de vazamento de óleo aí em alto mar. Só que na maioria das situações são vazamentos em pequena proporção e
eles acabam nem sendo noticiados aí na mídia. A gente acaba não vendo notícias em relação a vazamento aí, por exemplo, de petróleo, todos os dias na televisão, mas eles ocorrem mesmo que em pequena quantidade. E isso resulta num problema ambiental extremamente grave. Claro, quando esse vazamento de óleo ele se dá numa proporção muito grande, aí tudo bem, ele vira notícia, vai repercutir aí na televisão. Mas, tirando essa situação em que eu tenho grandes vazamentos, vazamentos de pequena proporção ocorrem com muita frequência. Então, eles vão resultar em uma série de problemas ambientais aí. Se não for vazamento de produtos químicos, eu posso ter problemas relacionados lá à questão da energia nuclear. A gente falou que foi uma das fontes alternativas de energia utilizada por vários países. Só que a energia nuclear, quando eu tenho problemas em relação à produção dessa energia, são problemas muito graves que acabam acontecendo. Então a gente tem registros ao longo da história, envolvem a Ucrânia, Chernobyl, nos Estados Unidos. Em 2011 nós tivemos problemas com o Japão também, em relação a acidentes envolvendo a produção de energia nuclear, e aí essa radiação ela vai se espalhar na região do entorno em que eu tenho ali a usina nuclear, e essa radiação vai gerar uma série de problemas para a população. Só que, quando a gente pensa, então por que a gente não para de utilizar, por exemplo, a energia nuclear? São raros os casos em que eu tenho acidentes com energia nuclear. Só que quando eles ocorrem, eles atingem uma proporção muito grande em relação à quantidade de pessoas que são afetadas. E quando ocorreu esse problema lá na Ucrânia, em Chernobyl, o problema nos Estados Unidos, foram falhas humanas. Então, era um problema que poderia ter sido contornado e acabou não sendo em função de uma falha humana. No caso do Japão, lá em 2011, teve a ver com o tsunami. Então, o tsunami atingiu a área em que estava localizada a usina nuclear e essa radiação acabou se espalhando. Mas foram essas situações, o número de episódios que nós temos registrados aí ao longo da história com acidentes nucleares, eles são relativamente pequenos. O problema é que quando eles ocorrem, a proporção de pessoas afetadas ela é muito grande. Então também envolve um problema ambiental que a gente deve avaliar aí, resultado desse processo de industrialização, aumentam as usinas nucleares e aí também aumenta a possibilidade de terem acidentes. Então, em função disso, eu tenho lá a transformação da paisagem, principalmente na Europa, com o surgimento aí das fábricas e o aumento populacional. Então, é exatamente esse processo em que as áreas verdes elas vão sendo substituídas pela presença das fábricas, pelas construções das casas, dos prédios. Então, isso mudou a paisagem europeia. Isso lá, contando desde o início da primeira fase, primeira etapa da Revolução Industrial, até os dias atuais, a gente percebe essa mudança na paisagem aí do continente europeu e das outras regiões do mundo também. Porque na atualidade, a gente pode dizer que praticamente todos os países aí passam ou passaram, de alguma maneira, pelo desenvolvimento do seu processo industrial. O Brasil é um exemplo, a gente vai citar mais à frente, que é um país de industrialização tardia. Então, o nosso processo industrial ele se dá muito depois do desenvolvimento industrial dos países europeus, mas ele também ocorre, assim como nos países aí do continente africano ou qualquer outra região do mundo, de alguma maneira já tem lá um processo industrial, em alguns locais mais, outros menos aí, esse processo, mas ele ocorre em todas as regiões do globo. Chego aos nossos exercícios aí, discutindo o que foi comentado durante a aula. Na primeira questão, fala o seguinte, sobre a Revolução Industrial. Está pedindo para a gente julgar aqui as assertivas que foram colocadas. Então, a primeira assertiva fala o seguinte, ocorreu principalmente por causa do acúmulo de enormes capitais provenientes das atividades mercantis. Então, a assertiva número 1 faz alusão ao processo da Revolução Industrial? Sim. Quando fala principalmente por causa do acúmulo aí de capitais, então esse acúmulo de capitais proveniente das atividades relacionadas lá ao mercantilismo, que é uma prática econômica, então esse acúmulo de capitais ele vai ser utilizado exatamente no desenvolvimento dos processos industriais aí ao longo das fases ou etapas da Revolução Industrial. Então a assertiva número 1, eu considero ela correta para associar com a questão da Revolução Industrial. A assertiva 2, ocorreu principalmente na Inglaterra,
primeira Revolução Industrial, e mais tarde em alguns países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos, segunda Revolução Industrial. Então, a assertiva 2, para falar sobre a Revolução Industrial, ela está correta? Corretíssima. A gente viu que o pioneirismo da Revolução Industrial ele se dá na Inglaterra e depois isso vai se alastrar, se espalhar por outros países ao redor do mundo. Então, a assertiva 1 e a assertiva 2, elas estão corretas. A assertiva 3 fala o seguinte, que trouxe como consequência a abolição da escravidão em alguns países, com o objetivo de ampliar os mercados consumidores mundiais. Então, na assertiva 3, a gente tem que tomar um cuidado aqui, porque ela pode levar a que a gente faça confusão em relação a ela aqui. Esse processo da abolição da escravidão, ele não se dá em função da Revolução Industrial. Então, o processo de escravidão, ele foi ocorrendo, essa abolição da escravidão de forma gradativa dos países, mas não em função direta da Revolução Industrial. O Brasil, a gente sabe, foi um dos últimos países a abolir a escravidão, mas, no caso da assertiva 3, que aparece aqui para a gente, ela tem um erro nesse sentido. Então, a abolição da escravidão, ela não vem como consequência da Revolução Industrial diretamente. Então, essa assertiva eu considero como errada. Então, na questão número 1, assertivos 1 e 2 seriam as corretas. E a alternativa que eu tenho para poder marcar seria a letra A. 1 e 2 estão corretas aqui. Então, questão número 1, marcamos a letra A. Na segunda questão, fala que a primeira Revolução Industrial provocou uma grande transformação no espaço geográfico. A esse respeito, leia as afirmações abaixo. A primeira delas fala que aconteceu um intenso processo de urbanização e as cidades passaram a comandar as atividades econômicas e a organização do espaço geográfico. Correto, exatamente isso que aconteceu. Um intenso processo de urbanização, as pessoas migrando lá do campo para as cidades, e as cidades elas passaram a comandar as atividades econômicas. Então, a alternativa, ou assertiva número 1 aqui, ela está exatamente correta em relação à primeira Revolução Industrial. A segunda assertiva, com a ampliação da divisão internacional do trabalho, alguns países europeus especializaram-se na produção industrial, controlando o mercado mundial de produtos industrializados. Verdade, isso acontece nos dias atuais. Então a gente sabe que alguns produtos industrializados o Brasil não produz. É necessário que a gente importe esses itens e a importação ela vem principalmente dos Estados Unidos e de países europeus. Então a assertiva 2 ela está exatamente correta. Vários países se especializaram aí nessa produção industrial e eles controlam o mercado mundial. Então, países que se industrializaram de forma tardia, que é o caso do Brasil, eles são ainda dependentes desses países que se industrializaram primeiro. Então, a gente acaba sendo obrigado a importar esses produtos industrializados, principalmente produtos que possuem maior valor agregado, são produtos mais caros, são produtos que eu tenho ali a utilização tecnológica mais intensa. Então, isso a gente ainda não consegue produzir. A gente acaba sendo obrigado a importar esses itens. Então, o assertivo número 2, correta em relação ao processo que envolve a Revolução Industrial. E a 3, aconteceram grandes mudanças no modo de produção sem implicações na política, na organização política e territorial da Europa. Já na assertiva 3, eu já tenho um problema. Então, realmente, ocorreram grandes mudanças no modo de produção. Só que essas mudanças afetaram, consequentemente, as organizações políticas e afetaram a questão territorial. A gente acabou de falar agora sobre a mudança do cenário, da paisagem europeia que foi alterada. Então, no item 3, quando fala que isso não ocorre sem implicações na organização política e territorial da Europa, eu tenho um equívoco aqui na assertiva 3. Então, a gente vai considerar como corretas as assertivas 1 e 2, e aí eu vou encontrar a opção que 1 e 2 são verdadeiras na letra C. Então, vou marcar a letra C como a correta na questão número 2. Com isso, a gente chega aqui ao final da nossa apresentação de slides.